Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre a melhor revelação do seu time nos últimos 5 anos. Nesse vídeo, nós levamos em consideração os jogadores que fizeram a transição da base para o profissional na mesma equipe, desde o dia 1º de janeiro de 2018. E para não ficar um vídeo muito extenso, nós separamos apenas as equipes que disputam a Série A do Brasileirão de 2023. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começamos com o América Mineiro, clube que revelou o bom lateral direito Arthur. No início desse ano, ele foi vendido ao Bayer Leverkusen e será jogador do clube alemão nessa próxima temporada. Arthur disputou 27 jogos pelo Coelho e fez parte da seleção brasileira Sub-20 na Copa do Mundo realizada na Argentina. Nesses últimos anos, o Atlético Paranaense contou com grandes goleiros. O Furacão foi servido por Everton e Santos, que hoje defendem Palmeiras e Flamengo, respectivamente. Em 2020, o Atlético lançou no seu time titular o jovem goleiro Bento, que vem evoluindo a cada temporada. Não é loucura dizer que, atualmente, Bento é um dos melhores da posição atuando no futebol brasileiro. A principal revelação do Atlético Mineiro nesses últimos anos foi o Meia Sávio. Ele foi integrado à equipe principal do Galo em 2020, mas recebeu mais oportunidades no ano seguinte. Na sequência, ele foi vendido ao Grupo City e emprestado ao PSV da Holanda na última temporada. Sávio esteve presente em poucos jogos da equipe holandesa e acabou ficando de fora por um tempo devido a uma lesão na coxa. No Bahia, o destaque foi o meia Eric Ramírez. Quando foi lançado em 2018, havia uma expectativa muito grande em cima do jogador. Ele chegou a ser emprestado ao Basel da Suíça em 2020, mas não permaneceu no futebol europeu. O Bahia optou por vender o jogador ao RB Bragantino pelo valor de 12 milhões de reais. Apesar de ter apenas 19 anos de idade, o jovem Matheus Nascimento caminha para completar 100 jogos pelo Botafogo ainda nessa temporada. A trajetória do atacante na equipe principal tem sido um pouco irregular, mas é cedo para cravar qualquer perspectiva sobre o seu futuro. Matheus também esteve presente na Copa do Mundo Sub-20 com a seleção brasileira. Uma das principais grandes revelações do RB Bragantino é o jovem Bruninho. O jogador pode atuar em qualquer faixa do meio-campo e na atual temporada soma 6 gols e 3 assistências em 22 partidas. O ponta Gustavo Mantuan fez a sua estreia como profissional no Corinthians em 2020. Infelizmente, ele acabou tendo 2 lesões gravíssimas no joelho que o afastaram por um longo período. Mantuan voltou a se destacar em 2022, quando esteve presente em mais de 30 partidas pelo Timão. Por conta das suas boas atuações, ele foi incluído na negociação por Yuri Alberto e o Corinthians o emprestou para o Zenit da Rússia. Um dos jogadores que deixaram saudades na torcida do Coritiba foi o atacante Igor Paixão. Apesar de ter sido revelado em 2019, foi somente em 2022 que o jogador explodiu com a camisa do Coxa. Ele passou a participar de muitos gols e assistências nas partidas e rapidamente se tornou o principal jogador da equipe. Igor foi negociado no ano passado com o futebol holandês. Apontado como um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro nesses últimos anos, o atacante Vitor Roque é um dos destaques da nossa lista. Antes de brilhar com a camisa do Furacão, o jogador defendeu 2 equipes mineiras na base, o América e o Cruzeiro. Na Raposa, Vitor se tornou profissional em 2021, mas o clube acabou perdendo a sua estrela para o Atlético Paranaense meses mais tarde. No Cuiabá, a grande revelação é o lateral esquerdo Riquelme. Frequentemente, o jogador é convocado para defender as seleções de base do Brasil e também pode atuar mais avançado dentro de campo. Nesses últimos dias, Riquelme tem recebido sondagens de clubes dos Estados Unidos.
Além de ter contratado muitas estrelas para o seu elenco, o Flamengo também revelou bons jogadores nesses últimos anos. Um deles foi o volante João Gomes. Ele subiu ao profissional em 2020 e evoluiu bastante com o passar do tempo. Na temporada passada, João foi fundamental na campanha do título da Libertadores. Ele acabou vendido ao Wolverhampton por 18 milhões de euros. Tradicionalmente, o Fluminense revela grandes jogadores. Muitos craques brasileiros em atividade passaram pelas categorias de base de Xerém. Atualmente, um nome que desperta grande atenção dos torcedores é o volante André. Titular absoluto da equipe, é difícil imaginar que ele não seja negociado em breve com o futebol europeu. O Fortaleza foi um dos clubes que mais evoluíram nesses últimos anos. O tricolor tem feito contratações de muito impacto no seu elenco, mas também tem dado uma atenção especial para as categorias de base. Destaque na Copa São Paulo, o meia Amorim é visto como uma grande promessa do Leão, e recentemente ele renovou o contrato com o clube até 2025. Um dos melhores jogadores que passaram pela base do Goiás nesses últimos anos foi o jovem Cauã. Ele foi uma grata surpresa no elenco principal do Esmeraldino no começo da atual temporada, mas o clube não conseguiu renovar o seu contrato por mais tempo. Por isso, o Goiás optou por vender a sua promessa ao Fortaleza para não correr o risco de perder o atleta de graça no futuro. Apesar do rebaixamento em 2021, o lateral direito Wanderson foi um dos destaques do elenco do Grêmio. Suas boas atuações despertaram o interesse do Mônaco, que contratou o brasileiro em janeiro do ano passado. No último mês, Wanderson deu mais um passo importante na carreira. Ele foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira em 2 partidas amistosas. Dos jogadores revelados pelo Internacional nesses últimos 5 anos, o nome que mais se destacou foi o do zagueiro Bruno Fux. É bem verdade que ele atuou em poucos jogos pelo Colorado, já que foi vendido ao futebol russo aos 21 anos de idade. Bruno participou dos Jogos Olímpicos de 2020 e nesse ano acertou seu retorno ao Brasil para defender o Atlético Mineiro. Uma das maiores revelações do futebol brasileiro nesses últimos anos é o atacante Endrick. A jovem estrela do Palmeiras já está vendida ao Real Madrid e deve se juntar ao clube espanhol no ano que vem. Endrick provou nas categorias de base estar muito à frente dos meninos da sua idade e por isso aos 16 anos já passou a integrar a equipe principal do Verdão. Acostumado a revelar grandes talentos, o Santos não fica atrás das outras equipes do Brasil. O Peixe até atravessa um péssimo momento, mas novamente tem apostado suas fichas nos meninos da Vila. Atualmente, o artilheiro Marcos Leonardo é visto como um possível centroavante da seleção brasileira no futuro. Com apenas 20 anos de idade, ele já vestiu a camisa do Santos em 142 partidas e marcou 42 gols. O São Paulo também investe pesado nas categorias de base. O tricolor cansou de revelar grandes talentos que hoje brilham no futebol europeu. Um desses casos é o ponta Antony. Ele brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019 e em seguida passou a ser muito utilizado na equipe principal do tricolor. Depois de ser vendido ao Ajax e realizar grandes partidas, o Manchester United o contratou na metade do ano passado. Por fim, e não menos importante, nós temos o Vasco da Gama. Nesse período recente de dificuldade enfrentado pelo Cruz Maltino, bons jogadores surgiram na base. O caso mais famoso é o do meia André. Ele também estreou no profissional com 16 anos e não demorou para ser vendido ao Chelsea da Inglaterra. Apesar disso, o clube inglês não conseguiu permanecer com o jogador por questões burocráticas na última temporada, e por isso ele foi emprestado ao Vasco novamente. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!